Todos. Sandra, obrigado, parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estarmos aqui. Depois da apresentação do Alessandro, é meio difícil, né? A tecnologia, tudo. Como é que você falou o negócio do tarô? De trazer uma mulher do tarô aqui? Então, vai fazer o maior sucesso. Ela acha, então, acho que devia renomear aqui, como usar o tarô na escolha das suas pedras. Exatamente. Mas, bom, a gente quis criar uma apresentação porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas o que é mármore, o que é granito, os conceitos que, se é mármore é muito poroso, não dá para usar, mas não gosta do... Enfim, a gente quis dar uns esclarecimentos básicos e dar uma noção de como é desenvolvido. Tá? Então não é uma tecnologia de ponta, né, construída em Goiânia. Na verdade, a nossa pedra em particular começou a ser construída há quase 1 bilhão de anos atrás, onde era Antártida, tá? Foram feitas camadas de sedimento e com matéria orgânica, marinha, etc. e tal. Essa placa foi subindo e quando ainda era Gondwana, né, antes da Pangeia, teve uma colisão da placa africana com a placa de Gondwana e fez uma submersão, afloramento, há 600 milhões de anos atrás. Tá? Então, a região nossa onde vem esse mármore, que é a maior base calcárica da América Latina, é baseada no Rio Grande do Norte. E, enfim, se alguém quer que mude, temos que falar com Deus para voltar aí 1 bilhão de anos. Mas, então, a ideia é ser, enfim, a gente dá um pouquinho de fundo e talvez algumas coisas... Eu queria só fazer uma parte aqui, o que eu acho muito legal, essa combinação da tecnologia agora de ponta e a tecnologia milenar ou bilionária. E o desafio do arquiteto é justamente como usar as duas coisas, né? Então, para poder colocar LED em parede de mármore. Então, todo mundo deve lembrar um pouco de geologia, ou enfim, só para trazer à tona, enfim, temos, como eu falei, os sedimentos que vão formando a rocha sedimentar, e essa com calor e pressão, né, que vai se montando, geralmente os sedimentos... Só dando uma parte, os sedimentos normalmente levados por águas e chuvas, etc., e vão criando sedimentos em lagos e no fundo do mar, tá? Exatamente. E essas bacias d'água geralmente fazem a pressão e o calor vindo de baixo, vão sedimentando a pedra, certo? E com o passar do tempo, a pressão vai aumentando, quanto mais vai ficando abaixo e o calor vai ficando mais perto da magma, que ela vira uma rocha metamórfica, que é o que conhecemos como mármores, ok? E aí, quando você tem a lava vindo de baixo com mais calor e pressão, algumas pedras metamórficas viram rocha magmática, ou chamam ígneas, né? Ou outras são formadas com a fusão dos materiais que vem de baixo com o que está na camada. E aí o que acontece? Isso acaba sendo expelido na superfície da Terra, né? É um processo natural pela trituração, terremotos, a própria natureza vai reciclando, né? Quebrando e se forma um ciclo virtuoso, certo? Então, quando nós extraímos pedras naturais, a gente não está interrompendo esse ciclo, porque o volume é enorme, só estamos pegando parte para usufruir, que vai ser reciclado de qualquer maneira. Então a pedra, como modo geral, é um material bem verde, certo? Por ela não tá causando danos ao meio ambiente. Então aqui tem uma forma mais gráfica, só para dar um entendimento do ciclo, né? Então vem dos sedimentos e vai formando as rochas e acaba sendo expelido, ok? Então a gente quis trazer para dar à tona como é que a gente usado essas rochas
nos diferentes ciclos. Então aqui a gente tem uma pedra vermelha, que é um sandstone da Índia. Tá? Aqui são as pedras sedimentares, né? Que é o exemplo de uma pedra sedimentar. Então, apagar essa luz, você não consegue estar refletindo. não. Melhorou, né? Tá, desculpa. Obrigado. Então, aqui você pode ver o exemplo de uma pedra sedimentar. Aqui já vê o outro exemplo, que é um limestone, né? Certo? Que vem da França, nesse caso, mas você vê as estrias que normalmente você está mais acostumado a ver. Certo? São a sedimentação que vai ao longo do tempo acontecendo isso. E aqui você já vê, tem a parte sedimentada que já começou, teve um movimento na Terra, ainda considerado um limestone, aqui de Portugal, mas que você ainda vê, tá vendo? Na verdade, essas pintas são matérias orgânicas, certo? Que ficaram presas na rocha, né? Depósitos. Limestone é material natural? Sim, limestone é um material natural, a pedra sedimentar. Certo? E aí, aqui você tem um exemplo de um limestone, na verdade é como se fosse, esse aqui é cortado assim, onde pega só a matéria orgânica, entendeu? E aí você vê que tem bastante matéria orgânica, certo? Mas ele ainda não teve tempo de ser metamorfizado, porque um limestone vira um mármore. Entendeu? Parte desse ciclo, então a gente viu as rochas sedimentares e agora, com a pressão e calor e tal, ela vai virar os mármores. O limestone é mais duro do que o mármore? Ao contrário, normalmente, mas isso tudo é relativo também, tá? Então o que acontece? Aqueles materiais orgânicos que a gente viu, viram os veios dos mármores. Certo? E aí você vê aqui também, onde dão as formações, né? Esse é um mármore Carrara, o outro era Calacata, vem das montanhas lá na Itália. Né? E esse aqui vem aqui da divisa de São Paulo com Paraná, que é o Branco Paraná também, todo mundo que você vê. Então já composição um pouco diferente. Então, nesse processo de virarem mármores, eles passam nesse processo que ou eles viram pela fusão com a lava, vão virar pedra ígnea, ou pela pressão e tal, viram também o quartzito. Então, quando a gente vê um quartzito, são os veios do mármore que foram comprimidos. Certo? E basicamente pelo processo, pela temperatura, ele é quase um mármore vidrificado, certo? E você tem formações de cristais com as altas temperaturas que traz certa translucidade ao quartzito. Então, a gente qual a próxima? Aqui é uma outra formação de quartzito, esse é do Nordeste, né? Onde ele tem os veios aqui, né? Que tendem a ser mais lineares, né? Porque o mármore, quando o sedimento, ele fica em sedimentos, aí vem os materiais orgânicos são exprimidos e viram os veios, e aí com o calor e a cristalização, geralmente que acontece, ficam mais retos, né? Mais geométricos. Nunca retos, né? É raríssimo na natureza você encontrar ele reto. Mas todo esse processo torna cada chapa, cada peça de pedra única. Tem os granitos ainda. Então, de novo, outro processo lá que acontece são os granitos, que aqui é quando vem a formação de baixo, e aí você vê feldspato e mica que forma. Então o granito, geralmente quando você vê uma pedra que parece jogar um pimenta do reino, é granito. Tá? Aqui,
e composições, né, mais... no hemisfério norte, na verdade, as composições são mais escuras e aqui no hemisfério sul as composições de granito são mais claras, né? Então você vai ter predominância na África e no continente da América do Sul de granitos verdes, amarelos, cores azuis que você não encontra no hemisfério norte. Geralmente são tons mais rosados ou mais escuros. Mais rosados aonde? Nos Estados Unidos? Região norte? Tem o rosa vem do ferro, né? E a parte tem muito em Portugal os mármores, né? Tem muito rosa lá os limestones. A Índia tem vermelho, né? Até os granitos indianos eles têm, esse aqui é brasileiro, mas você nota que ele tem um quê de rosa ou um quê de pastel, de um amarelado. São indicações normalmente de ser granitos da Índia. Entendeu? Esse granito branco lá, você é de onde? Esse aqui é lá do Nordeste também. Então, aqui para a gente ver se vocês prestaram atenção e já pegaram, a gente está mostrando então que... Bom, desculpa, ainda a gente pulou. Você vê que, pondo um contra o outro, dá para ver que aqui ele é um limestone e aqui o mármore, que é uma pedra metamórfica, certo? É o limestone que toma mármore, né? Exatamente, no ciclo. E os anos de diferença são muito grandes do granito? O granito tende a ser uma pedra mais jovem, vamos dizer, do que a sedimentar é mais jovem que o mármore. E o granito geralmente é mais jovem porque a lava subiu e fez ele aflorar, certo? Mas aí é tudo relativo, depende da região, pode geologicamente até virar de cabeça para baixo, tem vários fatores, né? Por isso que normalmente a geologia usa as pedras para determinar os movimentos e datar a superfície da Terra ou os eventos. Mas aqui dá para ver claramente, né, comparando aí o mármore, uma pedra metamórfica, com o branco Itaúnas, que vem de Minas Gerais. E aqui o branco Paraná com quartzito. O quartzito, o grau de dureza dele é altíssimo, né? Dentro da Então, escala do granito e o quartzito, como que é a escala disso? Embora tenha variação geológica de lugar para lugar. é que depende da cor até. Geralmente os quartzitos cinzas são mais moles do que os quartzitos mais claros. Os mais escuros, na verdade, não são mais... ao contrário dos limestones. Os limestones geralmente mais escuros, tem limestones escuros com pouca absorção e os claros são bem absorventes. E os mármores é o caso, exceto dos dolomíticos, né? Os dolomíticos, pela formação, né, que tem magnésio junto com o cálcio, então ele faz uma fusão maior e aí ele fica menos poroso. Então aqui, só para testar, agora, qual desses vocês acham que é o mármore? O primeiro é mármore, Aqui? o segundo é mármore, o segundo é mármore, e o restante não é limestone embaixo, o restante é granito. Acho que é o limestone primeiro lá. Exatamente. Granito aqui, o todos que qualquer. O do cantinho. Também é granito. Também? Os dois granitos, Ah, limestone então, e o mármore. Agora eu vou te falar, aquilo ali não tá Então, a gente pôs ele porque o grande diferencial do mármore são os veios, certo? Mas não é só porque tem veio que é mármore. Então aqui quando você olha tem pintinhas assim, é a identificação que é granito. Certo? Aqui nos pisos, qual desse é mármore? Da esquerda, é do meio. Né?
Aqui, qual bancada de mármore? As duas, não? Não. Essa é de granito. Essa é de granito, aqui é de Mas mármore. tem feio ali. Então, mas mas ele é- está pigmentado. Ele não tem é... Isso é meio. Fica um pouco mais escuro, é isso? Fica mais escuro. Ele tem pintas também. Pintinhas. Mas olhando de longe, essas pintas. De muito longe você não vai é difícil distinguir. Mas você vê aqui que não são veios, né? Tem coisinhas no meio, entendeu? Não é um fluido como é normalmente no O mármore. mármore é mais cremoso. O outro é um cinza andorinha ou o quê? Cinza andorinha? É um tipo cinza alderia, eles têm vários É o da cinzas. direita. É. Mármore da esquerda e aqui. E aí, qual a vantagem do mármore? Por causa dos veios, né? Por causa da formação dele, você consegue fazer paginações belas, como aquela bancada de cozinha também, aquela ilha, certo? Que é mais complicado para granitos, tem granitos que fazem melhor ou não, mas o mármore é uma das razões que ele é considerado uma das pedras mais nobres, certo? E com ele você consegue fazer desenhos. Aqui são 4 chapas, né? Isso aqui é na China, inclusive. Então aqui tem quase 6 metros de altura, né? Por 4. E você consegue paginar e fazer banheiros, etc. e tal. Qual que é esse mapa? As duas. Sim, esse é o Laguna. Esse é o nosso mármore. Nosso mármore mesmo. Da nossa produção. Então, da onde vem o nosso mármore? Que eu falei, a formação, né? Então, como eu disse, aqui é o afloramento de 600 milhões de anos atrás. E aqui a gente tem uma lavra que é negativa, né? Ela não vem da montanha, a gente desce. E ela é feita em 42 graus, tá? Porque todas as camadas foram levantadas no Seridó, na Serra do Borborema, 42 graus. Tá? E então, para a gente tirar o mesmo mármore, o bloco de mármore da mesma formação, a gente faz Os cortes. todo o corte de tudo com fio diamantado e água, certo? Então assim, a gente usa eletricidade. O nosso plano é futuramente até ter uma geração painéis solares com equipamentos pesados elétricos, tá? Vocês trabalham com gerador? A gente tem que usar o gerador. Mas já tem eletricidade na jazida. Só que, assim, é difícil ter ideia do tamanho, né? Mas aqui tem um campo de futebol fácil, entendeu? Então, assim, a área, dependendo de onde você for, o nosso poste está aqui na casa de apoio. Para você chegar à extensão é mais fácil levar um gerador e, enfim, para coisas temporárias. Mas a ideia com a medida, a gente foi abrindo aqui, né? Então, à medida que for tendo mais infraestrutura, vocês forem especificando, etc. e tal, ajudando a gente a limpar a jazida, a gente vai pondo mais eletrificação para ficar mais verde. Mas o interessante é que aqui estamos no meio do sertão, né? A gente está, vamos dizer, a sudoeste de Natal, uns 270 quilômetros. Então, aqui tinha acabado a época de chuva lá, que é por volta da época de carnaval, fevereiro, março e tal. Era abril aqui, mas fica bem seco. Mas os bodes vêm e lambem o mármore, né? Porque ele tem magnésio, tem sal. Então, a gente já vendeu muito mármore para formar fertilizante ou ração animal.
E Os também restos, pode né? ser transformado em tinta, plástico, enfim, tem vários. Pode-se ir aproveitando e tal. Então, o que a gente vem desenvolvendo é a jazida, que começou o projeto em 2017, certo? E aí, aqui a gente estava nas camadas de cima, né? Aqui você vê, por causa dos intempéries, tem essas rachaduras que vão, tá vendo? Tudo em 42 graus, vão tudo fechando. À medida que você desce, fecha tudo. E o mármore fica super sadio, né? Porque são 600 milhões de anos de intempéries, sol, chuva, etc. e É tal. um dos mais antigos mármores, né? Porque a média dos mármores são 200 milhões de anos. Pode ser, pode ser. No nosso caso, eu sei que, enfim, a gente estudou a geologia para determinar toda a formação e foi essa. Então vocês fizeram o teste para chegar nesses 800 milhões, é isso? Bom, mas geologicamente toda a formação, se você lê os livros e tal, tudo é feito. Se foi feito um teste de datação, eu não conheço, para ser sincero. Porque eu conheço a história das pedras justamente pelas idades, né? Uhum. Os meus queridos, que são os quartzitos, vieram junto com os líquens e as primeiras formações de vida no planeta, que é 1 bilhão de anos. E eu sempre tinha uma paixão especial pelo Nero Portoro, porque ele tem 250 milhões de... Então eu achava o máximo, nossa, 250 milhões de anos é demais, é quase da idade, é um pouco mais velho que os dinossauros, Sim. que tem 200 milhões de anos. Sim. Ai, isso está me trazendo um mármore que eu... Foi, não. 800 milhões. 600. Porque- 600? Não chega uma hora. Não, 600 milhões é É igual dinheiro. Depois de 20 milhões não faz muita diferença, você perde a noção 20, 40. do que é magia, entendeu? Então, realmente, a gente tem uma preciosidade que eu desconhecia, né? Sim, tanto que é a maior base calcárica da América Latina. E o índice de dureza deve ser bem... Então, Você ele saberia dizer o índice de dureza desse mármore? A gente sabe, a absorção dele é de 0,19 e ele já passou num teste de 48 ciclos de gelo e degelo para o Museu de História da Polônia, que a gente submeteu. A gente fez as normas lá nos Estados Unidos, né, porque a gente acabou fazendo mais obras lá. Então, mas ele tem, por exemplo, ele é 3 vezes mais duro, resistente que cimento. Em comparação. Aí, um comparativo com o granito, ele é quase granito? Ele Ah, deve ser um dos mármores mais duros. Sim, É isso. sim, exatamente. Ele tem quase... Até mais do que Ele, por exemplo, Paraná, né? Não, o Branco Paraná é dolomítico, mas não tem a absorção nem a dureza que ele tem. Ele é mais duro, estamos fazendo uma obra, porque que até o Preto São Gabriel, o marmorista que está fazendo, que tem muita experiência, falou Mais que o... muito mais, que é um granito preto. É que o mármore é mais mole que o mármore, vai? Menos duro que o granito. Normalmente. E depois do granito, o quartzito, né? É relativo. Normalmente, vamos dizer, a gente poria aqui o limestone, né? É o mais mole, aí vem o mármore, né? Aí vem o granito e vem o quartzito. Só que o Laguna está aqui nessa ponta. Ele pega... Tem poucos quartzitos e granitos mais duros com menos absorção que ele. Entendeu? Porque nunca é um ponto, é uma faixa cada um, né? Como eu falei, os quartzitos mais escuros tendem a ser mais porosos, né? E os mais claros, no caso, menos absorventes. Mármore é ao contrário, exceto com os dolomíticos, que é o caso do Laguna. Laguna é considerado mármore dolomítico. Ele é mármore dolomítico. Mas ele, enfim, a gente hoje, né, um diferencial nosso, só para... a gente pegou essa jazida porque a gente identificou que o Brasil ele tem uma lacuna em termos de ter pedras
que são a pedra âncora de obras, né, o chamado fieldstone em inglês. Então, essa é a experiência de trabalhar em Nova York, com os escritórios de arquitetura e design lá. Nunca vi as pedras brasileiras, com raras exceções. Em geral, melhor dizendo, uma pedra brasileira é escolhida para ser a pedra principal de um shopping, de uma fachada, de projetos que requerem uma superfície enorme, certo? Normalmente são pedras calcáricas, tá? E as pedras brasileiras, pelo Brasil focar muito em granitos, quartzitos e pedras exóticas, as exóticas não atendem por questão, são lindas, né, mas geralmente são usadas para fazer detalhes e elas são caras. Então você faz uma bancada, uma mesa, né, eventualmente uma bancada de banheiro, mas nada, né, muito. Os quartzitos e granitos têm uma limitação estrutural, porque eles normalmente menos de 1,3 centímetros ou meia polegada, eles têm, pela estrutura, eles tendem a quebrar. Então você consegue produzir, só que você não consegue produzir com tempo e prazo previsível. Então eles normalmente não são usados nesse tipo de obra, mesmo às vezes tendo características técnicas para ser usado. O granito mais é usado muito em áreas externas, normalmente muito barato, né, especialmente os que estão perto da costa na China, né, pelo custo de pôr na fábrica e depois pôr no porto. Mas, enfim, tem a questão de como eles aparecem, né, a aparência. O quartzito normalmente não pode ser usado em áreas externas, porque ele normalmente tem que ser resinado, especialmente os quartzitos do Brasil. Todos têm que ser resinados, certo? Por isso que um dos componentes que fazem o quartzito caro é que quando você extrai um bloco desse tamanho, ele tem todo um tratamento e tal para poder serrar. Depois que serra, tem que pegar e passar resina nas chapas, enfim, para dar rigidez estrutural para ele poder ir ao mercado. Então, a gente percebeu que havia uma lacuna, né? O Brasil... A lacuna recebe esse tratamento? Não precisa. Pode, mas não precisa, né? E também aí Mas a gente percebeu que não tinham pedras calcáricas brasileiras para participar nessa oferta para entrar, e o Brasil tem um potencial invejável de rocha ornamental. Então a gente saiu buscando jazidas, né, aonde tinham essas características de atender grande volume, material calcárico, e material que não fosse de cor, ou que fosse de cor básica, preto, cinza, branco ou bege. E a gente encontrou essa jazida, que ela tem um material de altíssimo volume, né? É quase inesgotável, na verdade, na jazida, só no nosso direito minerário a quantidade que tem. Aqui, o Laguna é o principal no momento, que é a principal camada que estamos explorando, ela mais em cima, e é uma tonalidade cinza. Ele tem muito mais vida do que sai na foto, porque outro diferencial, que eu acabei não mencionando sobre o mármore, é o jeito que ele reflete, né, a luz, né? Então, ele absorve... não é refletido só da superfície, ele tem um pouquinho de absorção e reflete de camadas para dentro. Então ele dá uma tridimensionalidade, né? São toques, são nuances que agora eu acho que vocês vão apreciar mais, como a gente aprecia as pedras. Então, ele é um material que traz vida, né? E tem o fato do toque. Você tocar numa pedra é outro... E o Laguna ainda tem outro fator. Mas, enfim. Então, a nossa estratégia foi desenvolver essa jazida para obras e tal. Você falou na rapidez e no corte. Ela pode chegar a quantos centímetros, então?
Se o mármore Nós- é 2 centímetros, Mês ele passado, pode chegar a quanto? nós, No mínimo. não, nós cerramos há faz 2, 3 semanas um bloco de 3,4 por 2,5 as chapas, 1 centímetro de espessura. 3 chapas. 3 chapas, sim. Sim. Então mostra. Não, e a gente produziu ladrilhos de 80 por 80. Isso na logística conta demais, né? Sim, isso foi assim, a gente produziu as chapas e a gente cortou uns ladrilhos, né? Mas as chapas não quebraram e resistiram ao manuseio da gente. Eu sabia que 60 por 60 ele ia, que já é raro para pedra, tá? Para ser bem sincero. Ele conseguiu, fizemos ladrilhos de 80 por 80, mas no momento, vamos dizer, a gente tem que ganhar um know-how para saber que a gente pode produzir em escala com previsibilidade de custo e tempo, entendeu? Ainda não chegamos lá, mas esperamos que chegar. E aí, para quem é curioso de como funciona tem o bloco, né? Esse bloco é transportado para a fábrica, se você puder pôr. Aí tem um vídeo ilustrativo de como é o processo, que eu acho que muita gente não sabe. Aí eles Aí já é próximo, desculpa, é próximo ao pedreiro? Não, no nosso caso, no momento, a gente traz para beneficiar ou na Bahia ou no Espírito Santo. Então tem esses teares isso aqui é um tear, né? Hoje em dia tem multifio, né? Que faz, em vez de lâmina, é um fio, mas é o mesmo efeito. É água, tem diamante na alma dessas serras e vai Gente, eu achei que só cortando. tivesse 12 fios. Quantos fios tem? Quantos fios de diamante? Não, hoje em dia os multifios têm 80 ou mais fios, sim. E aí vai descendo. E o que acontece? Aonde passa a lâmina, vira pó, tá? Então não é que nem manteiga, que você passou a faca e vira literalmente pó. Então a ideia é ter a fábrica, geralmente, o ideal, quanto mais perto da jazida, porque senão você está transportando material que vai virar pó, né? Pagando por transporte que não vai usar. Depois que a chapa é serrada, elas entram no processo que dá o acabamento a elas, né? Você pode... Então, as chapas brutas aqui estão entrando. Aí cada um é um prato rotatório que vai fazendo um nível de polimento até sair no final. Aí vai entrando e você calibra essas 25 cabeças ou 26, depende da maquinário, para dar o acabamento. Então no começo ela tem mais ou menos os mesmos insumos e aqui no final são insumos diferentes dependendo do acabamento que a chapa vai ter. Se ela vai ser polida, levigada, escovada. Tá vendo? Os pratos giratórios. E a vantagem do mármore em relação a outras pedras é que todos os rejeitos que saem são calcário ou magnésio, né? Diferente de granito ou de quartzitos que tem quartzo ou componentes que não dá para você só devolver, né? Você tem que ter certo cuidado no descarte. A natureza. Exatamente. Com mármore não, é um material mais verde. E aí o produto final são as chapas aqui polidas, né? O nosso Laguna. E aí você pode pegar essas chapas e faz os cortes, certo? Com maquinário, ou o marmorista pega a chapa e corta e instala bancadas das casas, etc. E aí tem também, geralmente a gente tem um processo de envelopamento quando necessário para mandar para a obra. Aí nesse caso já são as chapas cortadas. Aqui já são ladrilhos, que a gente produz O também. ladrilho que você falou, 80 por 80, é isso? Esses aqui são
60 por 60, mas a gente... aí quando é muito grande, isso aqui a gente faz para ladrilhos menores, tá vendo? Para empacotar, para facilitar aí para a obra, etc e tal. Enfim, ou soleiras, né? A gente faz... Só para mostrar o processo. Enfim, quando são materiais menores, que é fácil de manuseio, para o pessoal não riscar, etc e tal. Quando são maiores, a gente já manda paletizado, porque aí na obra já descarregam na obra e aí os funcionários pegam um individual, né? Você não quer ficar transferindo ele de local em local. E a gente usa inteligência artificial para criar ambientes assim, para ajudar vocês profissionais a visualizarem melhor o nosso material também. Além de nas nossas pesquisas e buscando informações. Inclusive sobre a formação, tá? Usei muito, pesquisei com inteligência para dar todo esse histórico. Ok? Tem mais foto de ambiente? A gente não quis fazer que, assim... Eles não quiseram fazer propaganda, eles queriam trazer conteúdo. Hã? Então, eu acho que da piscina. Tá lá, Tá. é só... Tá. Não, Você está com o arquivo, né? Tá. Então a gente vai fazer uma sessão... Desculpa, a gente tentou... Você quer pôr no... Vai, tá. Olha a cor. o charme que ganhou nessa pedra foi isso. Você põe uma pedra dessa. Ela tá com do lado de transição. fora tá um cinza claro e a água fica azul cristal. Tudo com laguna, dentro e fora, tá? E tem uma vantagem do laguna, ele com esse acabamento bruto, ele fica no máximo 39 graus no sol, tá? Então, você fala, a pedra mineira fica 31, quando a pedra mineira tá branquinha, a gente sabe que nunca ela é instalada branquinha em tudo. Ela é um retalho, né? Então, na média, eu diria que é até mais fria do que pedra mineira, porque a escura fica muito mais escura. O laguna é uniformemente 39. E não tem óxido de ferro, né? Não, nenhum. Você trata o que for como se fosse azulejo. Uma vez por ano é só baixar a água e limpar. É um material muito resistente, muito de alta qualidade. E ele, pela tonalidade, também quebra a luz. Ele não reflete tanto. E ele também é naturalmente antiderrapante. Desculpa? Ele recebe algum tratamento para ser usado assim? Não, que é bruto. É instalado bruto. Se você quiser, a gente, né, se for usar mas um óleo, enfim, dificilmente, ele é um material que não impregna, porque a absorção dele é tão pequena que o que acontece? Quanto menor a absorção, menos a matéria consegue entrar no material. Entendeu? Demora mais tempo para ir entrando e ela entra muito mais devagar. Então ela fica na superfície. Então mesmo se você esquecer uma semana o óleo bronzeador e tal, se você voltar e limpar, vai ficar na camada. Não vai impregnar para dentro, no meio da pedra. Entendeu? Você usou polida, é isso? Polida. Não. Não? É É cerrado. bruta. Bruta, tudo. Dentro. Também. Dentro da piscina eu recomendaria até o nosso acabamento escovado. Ele dá um toque aveludado, literalmente. E A é gente- Ele antiderrapante. está com quanto de espessura aí? Aqui 1,5 nesse caso. E aí ele está pequenininho, né? Tá com Aqui eu acho que dentro da piscina está até 1. A gente fez os ladrilhos de 1,20 por 60 por 1,5. Tá? Tem mais fotos dessa casa aí? Pra eles verem Tem. aquela pedra e aquela casa aqui de São Paulo? Você pode. As casas são essas. E você vê que ele fica... Não, essa é em Sonoma. No. Aqui é exemplo dele em área externa. Você vê com a iluminação como ele muda. Como eu falei, ele muda de acordo com a cor. Né? Então, com os LEDs a gente pode fazer um belo trabalho. Aqui comparando ele dia e noite. Tá vendo? Olha ele com madeira como combina. Aqui, a mesma casa, né? Tá vendo? Aqui é 1,20 por 60.
todos esses ladrilhos. E ele vai bem com madeira, ele é um ambiente neutro, é uma cor neutra, né? Ele não choca com nenhuma cor. Aqui com bancada de cozinha. Essa casa, aqui, todos os banheiros têm ele escovado. As visitas falam para os donos duas coisas. Como é gostoso tomar banho nessa casa, normalmente tomam mais banho por mais tempo, e ficam impressionados que não escorrega. Porque o que acontece? Quando ele é escovado, você aumenta a superfície da pedra. Então, quando você pisa, não tem uma lâmina d'água entre o seu pé e a pedra. Então, você tem mais aderência. Fora do sentimento de estar aveludado mesmo. Com água quente, é você sentir o luxo, né? Aquela do monobloco tá aí? Não. Essa aqui. Esse aqui foi um desenho que o Mauro Munhoz fez, certo? A gente começou com uma bancada de 60 toneladas, tá? Só para dar, obrigado. Das dimensões aqui tem 3,31 na base, 3 de altura e tinha mais ou menos 1,60 de largura. A gente teve que começar com aquela bancada de... já vai mudar. Não, já tem. Essa bancada de 60 toneladas, tá? Que a gente foi esculpindo com maquinário com fio e diamantado e tal. Trouxemos para fora da jazida. E aí a gente foi fazendo, esculpindo ela de acordo com o gabarito, porque ela tinha que encaixar aqui na obra, certo? Se a gente voltar um pouquinho, é pena que tá com... Tem umas transições que não tiramos. Mais um, por favor. O que aconteceu? No transbordo, no pátio do guindaste, tá vendo aqui? Ficou toda manchada. Isso aqui é mancha de óleo diesel e graxa que estava nessas cintas, quando tiraram ele do caminhão lá no pátio E imagina isso, ele flameado, tá? Que abre os poros mais ainda. E 17 toneladas de pressão. Ele, entre o transbordo e a gente ter acesso aqui na obra para limpar ele, foram 18 dias. Em 10 minutos nós limpamos, não ficou um vestígio. Vocês podem ver nas próximas fotos. Entendeu? Vai ter foto, mas aqui, ó, aqui tava todo... Ficou tudo limpinho. Eles até depois protegeram, né? Depois que a gente limpou. E você vê, ó. Não ficou um vestígio. Então, quando eu falo que ele não impregna, é experiência própria mesmo. Serve de sustentação da casa? Certo. Sim. Parece que ela nasceu ali e a casa que veio depois. Mas Essa era a intenção. justamente foi essa ideia. A gente teve um desafio porque quando a gente fez o modelo, a gente fez de 30 centímetros, 10:1. E aí dá para você esculpir na mão. Quando a gente começou a esculpir de 3 metros de altura, a gente percebeu que mais de 2 palmos a gente não conseguia esculpir, porque muda o comportamento, né, estrutural. Então, e o Mauro Munhoz não aceitava nenhuma linha reta, então a gente não podia fazer grelha e quebrar como fazem normalmente. A gente tinha que fazer um acabamento uniforme. E ela estava sendo cortada, enfim, então a gente teve que flamear ela inteira e devagar escamando para chegar nas medidas certas. Isso no meio do sertão, tá? Foi feito na jazida. Foi feito lá na jazida. Então foi um belo desafio. Parabéns. Parabéns. Obrigado.